Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horário você mesmo me assistir aqui. Gente, bom dia pra vocês. Enfim, já chegou gente aí, ó. Sulamita, bom dia, Vera, Verônica. Ai, ai, bom dia, bom dia, bom dia. Um pouco de como é possível, tá? Então, normalmente as pessoas começam a entrar aí, qual é o tema da live? Qual é o tema da live? Enfim, como é possível você conseguir espaço em mídia local e o que que isso, e de verdade, tá? O que que isso pode representar na sua carreira? Uma das coisas que mais me inquietava quando eu não tinha resultado no consultório, quando eu não conseguia viver de consultório, quando o básico do básico que eu ganhava não dava nem para pagar alguém para me ajudar com os meus filhos, né? Era a ideia de que eu era invisível. E eu sentia que as pessoas não sabiam que eu existia. Como psicóloga, óbvio, né? Então, a pergunta que fica é: as pessoas aí na sua cidade ou na sua região, elas conhecem você como psicóloga? Elas reconhecem você como psicóloga? E eu lembro que nessa época, assim, né? Ficava muito na minha mente, assim, era uma frase constante, assim, poxa, eu quero ser reconhecida, eu quero ser reconhecida. E um detalhe que eu acho bem legal também da gente começar a desconstruir aqui, é que ser reconhecido não é necessariamente ser famoso, tá? Ontem até uma aluna da mentoria me mandou uma experiência aqui, falando de uma situação que ela tinha vivido. Ela falou assim, nossa, se eu tivesse batido de frente, eu ganharia muita visibilidade. Eu falei, sim, com certeza, mas não ganharia credibilidade. E para nós o que importa é credibilidade. Se isso for associado com visibilidade, show, maravilha, toca para frente. Se não, sai fora porque não é o seu caminho. E ela falou, nossa, Rosane, verdade, faz muito sentido. Então aqui, quando eu falo de ser referência, quando eu falo de ser reconhecida, eu não estou necessariamente dizendo que o nosso grande objetivo é sair na rua e as pessoas falarem, nossa, olha lá, a psicóloga famosa que aparece em tal lugar. Se isso acontecer como uma consequência, ótimo, ok, celebra, se você gosta disso, tá tudo bem. Mas o que eu falo de ser visível, né, e de ser referência, é no sentido de quê? De que você possa, de algum jeito, impactar com o seu conhecimento um número maior de pessoas. Um dos nossos maiores erros é entender, e é lógico, né, o trabalho que a gente faz é muito bom, verdade. Ele é referência para aquela pessoa que está ali sentada no nosso consultório, no set terapêutico ali. Aquela pessoa, sim, ela é transformada, ela é impactada, ela consegue entender as coisas, ela consegue ter clareza, ela consegue fazer um monte de coisa legal. Show, maravilha. Mas quando a gente vai para uma mídia local e consegue ampliar isso, porque normalmente, né, o alcance da rádio, da TV ainda é muito grande e a gente tem que aproveitar isso a nosso favor, a gente consegue ter impacto. E uma das coisas que eu sempre sonhava era ter impacto. Então, primeira questão, né? Você não vai para a mídia local para se tornar famosa. Você vai para a mídia local para se tornar referência. E se tornar referência como uma psicóloga, como um psicólogo que tem visão, que tem crítica, que tem conhecimento, que tem uma base científica, que tem uma teoria, que tem todo um aparato aqui que sustenta. E isso, de verdade, tá? De verdade, na sua consciência aqui, tem que fazer diferença. Por quê, gente? Inimigo número 1 do psicólogo e da psicóloga é a timidez, né? A timidez, a vergonha, o medo da exposição. Então, às vezes, a gente tem muito isso, assim, e a gente fica com medo de tentar uma alternativa que realmente funciona, porque mídia funciona, porque a gente tem medo. Medo do julgamento, medo do que as pessoas vão pensar, medo de fazerem alguma pergunta lá ao vivo, você não conseguir responder. Medo, 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 medo. Mas se você voltar nesse ponto que eu tô dizendo aqui, que o que importa é que você seja referência num assunto e não necessariamente que você seja famosa ou coisa assim, isso já vai te trazer uma clareza. Segundo ponto, o que importa é que você construa, a partir daquilo que você vai dizer lá na rádio, um conhecimento, na rádio ou na TV, né? Um conhecimento, uma informação que ajude aquela pessoa que está em casa, aquela dona de casa que está lá te ouvindo, aquela pessoa que parou na hora do almoço e está te assistindo, aquela pessoa ali a fazer, ou pelo menos gerar nela, alguma sensação de que é possível sim viver diferente
dentro daquela realidade que ela está ali, porque emocionalmente o que a gente tem visto, né, e tá aí a campanha do Setembro Amarelo trabalhando o tempo inteiro isso, é que as pessoas estão cada vez mais descrentes das coisas. Né? A gente tem um volume de informação muito grande, mas existe uma descrença, as pessoas pararam de acreditar em muita coisa. E eu acredito que o nosso trabalho é gerar nessas pessoas um sentimento de que aquela dor que ela sente, aquela desilusão que ela tem, aquela sensação de desânimo, ou aquela sensação de mente acelerada, ou aquela sensação de preocupação com tudo, que isso existe um jeito de ser resolvido. E que nós, como profissionais, somos instrumento na vida dessas pessoas para conseguir chegar nisso. E eu com certeza acredito que a nossa consciência focada naquilo que importa vai fazer com que a gente se mova. E aí vem o passo a passo que eu quero ensinar, né, estruturado aqui para vocês terem uma noção de como é que chega na questão das mídias. É claro que envolve muitas outras coisas, não daria para falar tudo isso aqui em live, mas o básico do básico é, primeira questão, você precisa conhecer o seu parceiro. E eu já falei disso aqui em live de parceria, inclusive acho que essa live está até lá no YouTube, vale a pena você dar uma olhada. Às vezes a gente só quer o resultado, mas a gente não quer pagar o preço do resultado. A gente não quer pagar o preço para ter aquele resultado. Aí quando eu falo assim, você tem que conhecer o seu parceiro, você tem que ir na internet, você tem que pesquisar quem ele é, o que faz, como faz e tal. Aí às vezes eu vejo gente falando assim, ai, Rosane, mas isso dá trabalho demais. Nossa, eu preciso fazer tudo isso mesmo. E eu falo de verdade, de coração muito aberto para vocês aqui, uma dosezinha aí de Rosane sincera. Para mim, o que dá trabalho é não ter dinheiro no final do mês para pagar as contas. Entendeu? O que dá trabalho de verdade é ficar pensando em como é que eu vou pagar o boleto da anuidade do CRP porque eu não tenho dinheiro. Né? Porque o consultório esse mês não fez nada. Então, assim, um exemplo, né? Então, acho que isso sim, de verdade, é o que dá trabalho. O restante, aquilo que a gente está buscando como resultado para a nossa carreira, para fazer a nossa carreira crescer de verdade, eu sinceramente acredito que é investimento. E lógico, né? Não existe resultado da noite para o dia, muito menos sem fazer nada. Eu tenho um amigo que fala bastante isso, né? A gente vive sempre naquele desafio aí da questão de emagrecer, não emagrecer, e ele fala bastante isso, né? Não tem como você comer macarrão, ficar sentado o dia inteiro no sofá e querer emagrecer. Querer, todo mundo quer. Querer, gente, todo mundo quer um monte de coisa. Agora, a pergunta é, você está disposta ou disposto a fazer o que precisa para ter o que você quer? Aí é um outro nível de conversa. Então, se você está disposta ou disposto a fazer o que é preciso para ter o que você quer, a mídia é uma grande parceira sua. Um mito, né? Às vezes a gente acha assim, mas será que a mídia não está acabando, né? TV, rádio, está caindo audiência por causa da questão da concorrência da internet? Em alguns lugares, sim. E eles estão remodelando o modelo de negócio deles também, né? Quem é aí um pouquinho acima de 30 vai lembrar que o formato do Jornal Nacional da Globo, né? Hoje é totalmente diferente do formato do Jornal Nacional de 20 anos atrás. Totalmente. Então eles estão reformulando o negócio deles também, reformulando o jeito de levar essa notícia, que antes eles eram 100%, né, que dominavam isso, hoje eles têm uma concorrência direta, hoje ninguém espera para saber nada, o alcance está na mão da pessoa ali com o celular. Mas o que importa? Na mente das pessoas em geral, anota isso, né, se você tiver com o seu caderninho aí de anotações ou de insights, alguma coisa assim, na mente da pessoa que assiste, a pessoa, quando é um profissional, né? Então, profissional de carreira, advogado, nutricionista, psicólogo, e tá ali na mídia falando sobre algo que tem a ver com aquilo que é a informação da carreira dele, o princípio da autoridade levanta demais, tá? Demais. Então, se você tá na TV, se você está fazendo programa, se você no rádio, né? Participando de programa no rádio, se você tá ali trabalhando e informando as pessoas num nível tão grande, você é referência, você é autoridade, porque na mente das pessoas é assim, não é qualquer um que está aí nesse lugar, não é qualquer pessoa, inclusive hoje eu republiquei, né, no meu Facebook aí uma entrevista que eu fiz sobre ansiedade há um ano atrás, inclusive foi agora, está completando um ano, por isso que por isso que o Facebook até mostrou aí. Então, há um ano atrás eu estava na Globo aqui de Goiás falando sobre a questão da ansiedade, e isso sempre tem uma repercussão muito grande. Então, quando isso acontece, naturalmente na mente das pessoas, você é autoridade naquele assunto. Porque quando você é autoridade naquele assunto, você está ali gerando impacto, né? Gerando impacto. Então, a mídia é um canal importante? Sim.
Agora, vai depender muito de como você consegue o espaço, que eu vou falar aqui como é que você faz. E o segundo, é como é que você usa isso depois. Porque tem muita gente também que tem essa ilusão. Ah, eu vou lá então, vou participar da entrevista. Amanhã minha agenda tá lotada. Gente, não existe milagre desse jeito em lugar nenhum, em nada. É igual, eu vou fazer um mega post no Instagram, amanhã minha agenda tá lotada. Pode ser que sim, pode ser que não, 95% que não, tá? Porque não existe mágica, não existe milagre, não existe essa coisa assim, da noite pro dia. Mas existe sim consistência, frequência, busca. E aí quando você tá num caminho, passo a passo, fazendo ali com consistência, a coisa acontece. Show! Então você tem como objetivo usar as mídias para alavancar a sua autoridade aí na sua região. E quando você consegue fazer isso, o que vai acontecer? Quem está te assistindo ou quem vai te ver depois, publicando nas suas redes sociais, se você tiver, isso vai gerar nessa pessoa uma ideia de, nossa, realmente o fulano ou a fulana, eles estavam participando, ela participou daquele lugar ali, e isso é bom, ela é boa, nossa, olha o que ela falou naquele lugar, nossa, ela já até, eu escuto muito isso assim, nossa, ela já até apareceu naquele lugar, ela já faz isso, ela já faz isso, ela faz aquilo. Então, princípio da autoridade. Outro ponto. A mídia precisa de nós, tá? Anota isso aí. Antes eu achava que não. Que, nossa, quem sou eu na multidão de pessoas do mundo? E eu via, assim, sempre a mídia como algo muito grande. E aí, depois de um tempo, né? Depois que eu consegui as primeiras coisas, eu consegui isso em 2012, tá? Então, não comecei ontem, não. Desde 2012 que eu participo disso. Entre 2012 e 2013 foi quando eu comecei a fazer e só cresceu daí pra frente. Eu cheguei até assessoria de imprensa, enfim. Agora, a mídia precisa. Sabe por quê, gente? Manter uma grade de programas funcionando todo bom e santo dia, com elemento novidade todo bom e santo dia, é um grande desafio para todo mundo e é um grande desafio para eles também. Agora, se você quer decolar de verdade, crescer de verdade, o que eu te oriento? Você vai ouvir rádios aí na sua região. Eu falo da rádio porque foi por onde eu comecei. Até por a questão do princípio, né, do perfeccionismo, da timidez. Eu tinha muito essa ideia assim de, nossa, como é que eu vou me colocar numa TV? TV tem a minha imagem, como é que vai ser? Então, se você tem esse tipo de pensamento, você se sente seguro, a rádio para mim é uma grande escola, tá? Você vai criando ali forma de falar, você vai criando uma comunicação mais clara, você vai fazendo um treino. E aí, quando você vai para uma exposição maior que a TV gera, com certeza você vai conseguir fazer isso de uma maneira mais tranquila. Pelo menos foi o que eu senti, né? E aí, o que é o seu desafio? Conhecer. Existem vários tipos de programas das mais diversas regiões. E hoje eu não falo nem só por mim, né? As alunas do VDC, as alunas da mentoria têm conseguido espaços, assim, extraordinários nas regiões delas. Mas você precisa conhecer. Então, qual é o seu desafio? Coloca aí no Google. Rádio AM ou FM. Eu comecei por uma AM, tá? Bem pequenininha. Lembra lá o Medão? Eu comecei por uma bem pequenininha, para depois ir para as outras. Coloca aí, rádio, AM, FM, na sua cidade. E coloca o nome da sua cidade no Google e abre, e deixa abrir. Aí você vai ver quais são as rádios que tem e dá uma olhada na programação deles. Dentro dessa programação, você vai ver se eles têm ou não algum tipo de conteúdo que é focado em conhecimento em geral. Então, por exemplo, aqui a gente tem vários rádios e TVs aqui que tem naturalmente programas que são saúde. E aí, quando eu entrei, eu falei, poxa, se tem saúde emocional é saúde. Então, o que aconteceu? Isso me permitiu entender a dinâmica deles, saber, lembra que eu falei, né? Para você fazer parceria, você precisa conhecer. Você não vai simplesmente jogar no vento, vou mandar para qualquer coisa de qualquer jeito. Não vai funcionar. Vou mandar 10, 15, 20 e-mails aqui para qualquer um de qualquer jeito. Não funciona. Não adianta fazer isso e falar, eu fiz lá o que a Rosane falou e não deu resultado. Não, se você fizer direito, vai ter resultado, né? Então vamos lá. Então, primeira coisa, colocou aí rádio no Google, rádio AM, FM, nome da sua cidade, abriu. Procurou lá, vê o que tem, tá? Quem decide isso, e pode ser que você tenha esse hábito de ouvir também. Eu tinha esse hábito lá atrás. Eu ligava o carro,
ia levar as crianças pra escola, a minha filha pro berçário, coisas assim. Aí eu tava naquele caminho ali e eu ouvia a rádio e me deu aquele clique de falar, poxa, olha só, eles estão falando sobre autoconhecimento, meu assunto cabe nisso aí. Então, se você pode e ouve, tem esse hábito, show de bola, maravilha. Se não, vai pra internet que te ajuda do mesmo jeito. Você vai entrar, vai entender qual é o tipo de programação que eles têm. Ouve alguns programas que tem lá, porque normalmente a maioria deles tem isso gravado na internet, eles deixam isso gravado, ou tem ao vivo. Ouve, presta atenção, vê o que eles estão falando, vê o jeito que eles estão falando, tenta ter conhecimento de causa, né, daquilo que é. E aí você vai para o segundo passo, que é o quê? Buscar um contato com o produtor do programa. Quem define isso normalmente não é quem apresenta, tá? Quem escolhe, quem define pauta, todas essas coisas, é quem é o produtor ou a produção daquele programa ali. E o seu desafio é buscar naquilo que é o seu conteúdo algo que gere interesse nesse produtor, para que ele entenda que o que você vai dizer é algo que vai ajudar as pessoas que estão te ouvindo. Entendeu o caminho? Então, gente, você, né, como psicólogo que vai fazer isso aqui, você não vai lá para se autopromover. Porque se você for com essa mentalidade de se autopromover, eles vão te cobrar a propaganda, né? Eles vão falar assim, não, então, se o que você quer é se divulgar, a gente vai fechar aqui um pacote de um serviço. Então, se você não tiver consciência daquilo que você realmente vai fazer lá, isso vai te prejudicar. Então, qual é o seu desafio, qual é o seu objetivo? Mostrar para essas pessoas, que para esse produtor, por exemplo, que o que você tem a dizer é algo que colabora e informa a vida de pessoas e principalmente pessoas que sejam da audiência deles, pessoas que estariam ali ouvindo eles. Se você consegue fazer isso, naturalmente você ganha algum tipo de destaque, porque a maioria das pessoas no mundo, elas são oportunistas, né? Vamos falar a verdade? Elas querem só vantagem, elas querem uma oportunidade e elas estão pensando em si mesmas, elas querem elas. E se você for com essa mentalidade, você vai ter que pagar. E o que eu tô te dizendo aqui, dizendo para vocês aqui nesse conteúdo, é uma oportunidade de você conseguir isso como convidado e não para alguém que vai ali efetivamente pagar aquele serviço. Então você vai entrar em contato e vai mostrar que você tem um conteúdo, você fala de um assunto. É por isso, né, que eu venho falando desde sempre aqui que é importante que você tenha um nicho definido, porque naturalmente, tá? Isso já aconteceu comigo, já aconteceu com aluno, já aconteceu com um monte de gente aqui. Eles vão procurar você na rede social, eles vão ver o que você faz, eles pelo menos vão querer entender quem é você. E eles vão entender hoje colocando seu nome no Google e procurando informações sobre você. Então, se o que você está dizendo na sua rede, se você já tem um movimento de rede ali, confirmar a autoridade daquilo que você está buscando e mandando para eles ali como oportunidade de pauta, com certeza isso vai reafirmar e naturalmente você tende a ter uma chance muito grande de conseguir aquele espaço. Rosane, a primeira tentativa que eu fizer assim, é certeza que eu vou ter resultado? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu demorei eu busquei isso, no mínimo, primeiro, assim, com 6 lugares diferentes. E um só aceitou. Só que quando esse um aceitou e eu fui lá e fiz nesse um, os outros, porque normalmente a mídia é muito conectada, inclusive aqui em Goiás eles têm uma rede de contato. Porque eles vão trocando informações. Lembra que eu falei no começo? Que é muito difícil para eles manter isso tudo funcionando sempre, o tempo inteiro. Quando um abriu, outro abriu, outro abriu, outro abriu, e chegou num ponto que eu fiz 2, 3 entrevistas na mesma semana, e aí eu comecei a filtrar, porque eu queria a agenda começou a encher, né? As pessoas começaram a chegar, e naturalmente eu já não tinha mais tempo para ficar indo fazer entrevista o tempo inteiro. Então, assim, vale a pena muito, 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 muito. Agora, lá na entrevista, então, digamos que você fez todo esse caminho aqui, chegou, foi lá e conseguiu espaço. Lá na entrevista, tem várias outras questões, mas o primeiro princípio é: não seja teórico, não seja técnico. Porque se você for para uma entrevista numa rádio que é popular, que pessoas comuns estão te ouvindo, e você for falar essa linguagem, e falar numa linguagem muito de psicologuês, assim, sabe? Muito focada em palavras difíceis, de uma teoria psicológica,
de... Eu tenho uma aluna que eu brinco com ela, né? Ela é do MDR, então ela fala muito assim, vamos dessensibilizar, sensibilização, brará. Gente, quem tá ouvindo lá do outro lado vai achar que isso é um palavrão, não tem a mínima ideia do que seja isso. Então, se você for para uma entrevista, seja num rádio, seja numa TV, e falar numa linguagem muito difícil, pouco acessível, ou numa linguagem muito técnica, infelizmente, as chances são que você não vai ser convidado de novo. Deixa eu pegar minha aguinha aqui. Por quê? Porque o que é o princípio básico desse tipo de conteúdo aqui é informar a pessoa. É fazer com que ela entenda o que você está dizendo, ou pelo menos ter uma noção do que você está dizendo. E se você fala numa linguagem muito difícil, a pessoa não vai entender. E muito menos vai entender que aquilo é parte da vida dela, que aquilo é uma solução para o problema dela. Então, a nossa comunicação ela tem que ser simples, ela tem que ser clara. Você tem que entender que quem está lá do outro lado não é psicólogo, não é terapeuta, nada, é uma pessoa comum, é uma pessoa que vive a vida dela, é uma pessoa que não tem o conhecimento que você tem e que ela está ali para te ouvir, para entender do que você está dizendo. E se ela não entender, naturalmente isso não vai acontecer. As chances são é que você não vai ser convidada de novo, porque a maioria desses programas hoje, eles têm uma interação, né? Então tem ali a oportunidade da pessoa mandar ao vivo. Hoje a grande maioria deles transmite isso via Facebook, então tem as lives no próprio Facebook, naturalmente, tá? As pessoas começam a enviar comentário ali e óbvio que eles vão filtrar. Se os comentários que eles mandaram ali para você, falando de você, é algo que é bom e o apresentador gostou do seu manejo, as chances são que você vai ser convidado de novo. Se você falou muito difícil, muito complexo, as pessoas não entenderam, não gerou impacto, naturalmente isso vai fechar uma porta, coisa que eu não gostaria de verdade que fosse. Aí tá, foi lá, fez a entrevista, gostou e tudo. Você vai o quê, gente? Usar esse material. Você pode gravar esse material se eles te autorizarem. Você pode pegar com eles a gravação se eles também te autorizarem. Você pode colocar, tirar foto falando que você foi naquele lugar ali, que você esteve naquele lugar ali e usar isso na sua rede. Quer dizer, existem várias maneiras de você continuar tendo resultado mesmo após tendo ido, né? Mesmo após a presença ali dentro da entrevista. E se você faz isso repetidas vezes, lembra no início da live, né, que chegou aí mais cedo, você vai crescendo sempre aí esse termômetro da percepção de autoridade e referência. E se você vai em vários lugares, em várias opções de mídia e sempre fala do mesmo assunto, não do mesmo jeito, mas sempre ali. Então, se você fala de relacionamento afetivo, você fala de várias questões dentro de relacionamento afetivo, mas em vários lugares diferentes. Você vai criando o princípio da referência que você é psicóloga focada nesse tipo de assunto. Então, quando as pessoas falarem, deixa eu ver aqui, a Flávia, quem é a Flávia psicóloga? Não, a Flávia psicóloga é uma psicóloga que fala sobre X coisa. Porque a pessoa tá ali, repetidas vezes, sendo... o tempo inteiro, né? Colocando ali para ela que você é alguém que sempre fala disso. Hoje, por exemplo, isso já aconteceu comigo várias e várias vezes. E teve um ano, e não foi agora não, já faz tempo, assim, acho que foi 2016. Foi 2016, a primeira vez que eu participei desse programa da Globo aqui de manhã. Eles fizeram uma chamada um dia antes, à noite, assim, umas 9 horas, esse programa é de manhã. Eles fizeram uma chamada tipo às 9 da noite, do dia anterior, falando que no outro dia teria um programa, e esse programa seria com foco em ansiedade, né? Era como controlar a ansiedade. Na mesma hora que essa chamada começou a passar na TV, várias pessoas entraram em contato comigo querendo saber se era... E até pacientes, tá? Não eram amigos, não. Pessoas, em geral. Me mandaram aqui, pacientes, pessoas que me seguem e que são aqui da região, falando assim, é você? Você que vai estar lá no Bom Dia Goiás amanhã? Aí foi na época, assim, ó, isso foi em 2016 mesmo. Eu olhei e falei, caramba, agora sim, eu tô focada nesse nicho, eu sou referência nesse nicho. Porque, detalhe, tá? Eles não falaram meu nome, não. Eles só falaram que teria um convidado, e essa convidada, né, falaram que teria um convidado lá, e que o tema do programa era esse, que era para as pessoas mandarem perguntas, que eles iam responder, que a convidada ia responder ao vivo. Então, isso trouxe para mim uma clareza tão grande, que eu falei, caramba, olha só, funciona! E olha só, né? Eu tô dizendo de 3 anos atrás, 17, 18, 19, isso, 3 anos atrás. E já era assim. Imagina você que tiver hoje essa mesma consciência e conseguir fazer aí na sua região esse impacto. Su, é isso aí. A live é sobre entrevistas em mídia local, tá?
Então eu quero desafiar você que está aqui, você que está assistindo, você que vai assistir isso aqui depois numa gravação. Entra em contato com a produção das melhores ou das maiores ou das menores, se você sentir vontade para começar assim, das melhores ou das oportunidades que tem aí na sua região, com esses princípios aqui. E se você fizer isso repetidas vezes, logo, logo você vai estar me contando o impacto disso aí na sua agenda de atendimentos. Certo? Dúvida, gente, sobre essa questão da entrevista? Deixa eu dar uma olhada no que vocês foram colocando aqui. Ju, o que você acha das mídias digitais? Gente, eu acho maravilhoso, tá? Mas eu sempre trago essa consciência para vocês. Tem gente que pergunta assim, então eu vou ter só o Instagram. Você tá correndo o mesmo risco de quem tem só o boca a boca, tá? Nunca, 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 nunca tenha um ponto só de divulgação e muito menos que seja algo que não seja seu. Gente, o Instagram muda a regra todo bom e santo dia. Então tem dia que é uma coisa, tem dia que é outra, tem dia que é outra. Então o que eu acho? Eu acho maravilhoso a gente usar, eu acho que é um instrumento muito importante, sim, as redes sociais hoje. Mas a gente não pode ter essa visão assim, de endeusar isso como uma única oportunidade, porque se a gente faz, naturalmente está correndo risco. Do mesmo jeito que quando você tá aí dependendo só do boca a boca, tá? Olha só, eu vou responder só pergunta que seja relacionada ao nosso tema, que é mídia local, e qualquer outra pergunta aqui vai entrar, eu vou deixar como sugestão de tema para próximas lives, senão a gente mistura demais o conteúdo e não faz sentido, tá? Deixa eu ver aqui. Andressa, faça uma carta de apresentação antes, você vai fazer um script de pauta, tá? Mas o principal é você entrar em contato com eles e se apresentar, tá? E quando eu falo se apresentar, não é falar seu currículo, não. É o seu assunto. O que as pessoas querem entender é, você é uma referência em que tipo de assunto? Isso já é um princípio. Existem várias outras questões, mas a primeira é essa aqui. É qual é o seu assunto. Então, não é apresentando você e o assunto que você quer dizer, tá? Que você quer apresentar lá como opção para eles. E a Su colocou um negócio aqui que é perigoso, tá? Você foi pedir uma oportunidade em rádio ou TV? Gente, a gente não pede nada, tá? De verdade. Sem arrogância, sem prepotência, a gente não pede. Por que que a gente tem que tirar essa ideia de pedir oportunidade? Porque isso dá uma ideia de que a gente está pedindo favor e a gente não tá. E eu acho que é importante, tá, Su? Obrigada aí pela sua pergunta, porque foi excelente, que esse ponto eu não coloquei. É o mesmo princípio de parceria. Parceria para funcionar, você precisa ter autoridade junto com uma outra pessoa que é autoridade, vocês estão no mesmo nível e querem crescer juntos. Se é uma coisa de... existe uma autoridade muito grande aqui, você está pedindo um favor, naturalmente já te põe lá embaixo. E é como se você fosse alguém que estivesse desesperado. E a mídia não quer ninguém desesperado, tá? A mídia quer gente boa, gente de referência, gente que está ali querendo fazer impacto. Então, não é uma ideia de pedir oportunidade, muito menos de pedir favor, tá? A Andressa falou aí nessa questão da carta. Nunca, nunca na vida é uma ideia assim, eu quero uma oportunidade de participar. Nunca eu tenho um assunto. Lembra lá no início da live eu falei isso? Você vai, porque naturalmente o que você vai falar vai ajudar muitas pessoas. Então, o seu objetivo, Su, é informar pessoas, e a rádio é um instrumento, e você como psicóloga, que é uma autoridade nisso, junto com uma rádio que precisa de você e você precisa dela, vocês podem confirmar isso e crescerem juntos. Cuidado com isso, tá? Rosane, isso é só um detalhe. Não é. É um detalhe que faz toda a diferença. Eu falei isso aqui ao longo da live. As pessoas hoje estão muito avessas a essa questão do oportunismo. Então, se eles sentirem que você está querendo fazer a rádio trampolim, já era, não vai. Agora, se eles sentirem que você está com essa visão colaborativa, né, que você quer colaborar para um bem comum e você é referência, não é alguém desesperado aí querendo um favor, isso vai fazer muito mais sentido, tá? Elaine, você recomenda jornal impresso? Sim, tá? Assim, gente, o jornal impresso, o que acontece? O alcance dele hoje tem sido cada vez menor. Mas o que eu já fiz? Eu já saí na capa do Popular aqui, que é o maior jornal do Centro-Oeste, né? Quem for aí do Centro-Oeste, Mato Grosso, Goiás mesmo, vai saber o que eu tô dizendo. É um jornal muito importante. Inclusive, ele é da TV Anguera também, né? Então, ele é uma empresa dentro da TV Anguera que é afiliada da Globo. Então, tem um impacto grande aqui. E eu lembro que
quando eu saí, não foi necessariamente assim, eu não recebi mensagem de pessoas que falaram assim, tô aqui, eu li o jornal. Não, mas eu tirei a foto, né, da capa ali, que tinha meu nome, tirei a foto da reportagem, e eu saí umas 3 vezes. E aí eu peguei, e até hoje eu até uso essa foto, ela tá aí até no Instagram aqui do Psiconegócio. Eu tirei a foto e fui usando essa foto no princípio da autoridade. Então, vale a pena sim, mas você tem que ter essa consciência, tem que cuidar da expectativa. Então, vale a pena, desde que seja gratuito, tá? Porque se você for pagar por esse espaço, é caríssimo, é um absurdo, assim, um valor absurdo mesmo. Mas se você pegar isso e conseguir seguir esse princípio de informar, de ser um conteúdo relevante, ser um conteúdo de interesse da maioria das pessoas, coisa assim. Por exemplo, agora a gente tem aí a campanha do Setembro Amarelo, né? Uma oportunidade de pegar um gancho nisso e buscar alguma coisa, se isso estiver dentro do assunto que você fala. Então, se você fizer isso e enviar e conseguir o espaço, show, mas você tem que ter essa consciência de que o que vai valer mais é como você vai usar isso depois, tá? A live vai ficar aberta aí 24 horas e é isso. Então, o Jornal do Bairro vale, Jornal Impresso vale, mas tudo com essa visão aqui, tá, Elaine? De pegar o material e multiplicar ele através daquilo que você tem controle. Para finalizar, o que importa sempre vai ser o quê? Você abrir mão do seu auto-julgamento, abrir mão do seu medo, deixar o lado egoísta da gente de lado, né? Acho que é um ponto importante, assim. Por que eu tô falando deixar de lado? Porque às vezes a gente sabe muito, mas a gente tem medo e por esse medo a gente guarda. E entender que o que vai fazer com que você apareça, com que você consiga ter esse espaço, é você se posicionar como alguém que quer de fato colaborar com a sociedade. E, gente, é um princípio, tá? Quanto mais você se doar, seja na mídia, seja nas entrevistas, seja no Instagram, no Facebook, nas mídias sociais, quanto mais você se doar, fazendo palestra, fazendo todo esse mecanismo que eu venho falando para vocês aqui, o resultado vai vir como uma consequência. Mas sem o desespero, sem essa ideia do oportunismo, sem essa ideia de que eu vou lá porque eu preciso pedir um favor. Não, você tem que se colocar no papel de autoridade, que está crescendo, que está trabalhando, para se tornar uma grande referência naquilo que é um assunto que tem sim a oportunidade de tocar a vida de pessoas e fazer com que elas melhorem em algum ponto, tá? Para finalizar, né, eu vi que muitas pessoas perguntaram isso aqui. Como é que eu vou definir esse assunto? Como é que eu vou definir esse assunto? É uma dor comum? Muitas pessoas sofrem por que tipo de problema? E que tipo de problema você, por saber que as pessoas sofrem de maneira geral aqui, você gosta de falar? Eu falo o seguinte, assim, eu tô aqui agora, né, no escritório, tá tudo certo. Se daqui a pouco, 1h da tarde, me chamarem para ir para o melhor jornal, para o maior jornal, para a maior entrevista de TV, para falar sobre ansiedade, eu vou agora. Não preciso de preparo nenhum. Tá aqui, ó. Tá tudo aqui. Por quê? Porque eu estudo isso há mais de 6 anos, eu aplico isso há mais de 6 anos, eu tô vivendo isso o tempo inteiro. Agora, imagina se alguém vira para mim agora, pode ser a melhor, pode ser, sei lá, o programa da Fátima Bernardes lá, que tem um impacto gigantesco. Se ela me ligar, se a produção deles me ligar e falar assim, não, eu quero que você venha aqui e você vai falar sobre desenvolvimento da criança. Eu vou ter que falar não. Para a melhor oportunidade do mundo. Por quê? Porque eu não atuo nisso, não estudo sobre isso, eu não vou lá passar vergonha, entendeu? Agora, quando é um assunto que eu domino, me chama para qualquer coisa que eu vou. Então, por isso que eu falo que essa ideia de você ter um assunto que é o gancho principal do seu trabalho, te dá esse tipo de oportunidade até de escolher. Então, pensa sobre isso, continua acompanhando por aqui. Em alguns momentos eu vou voltar, né? Vou falar e vou fazer uma sequência de conteúdo sobre nicho, porque eu sei que é uma coisa que está aqui sempre, né? Gerando muita ansiedade na gente. Mas eu espero de verdade que você brilhe na mídia local da sua cidade, porque quanto mais psicólogo tiver fazendo isso, mais esse nome da psicologia, a psicologia, vai estar aí na vida das pessoas, participando da rotina das pessoas, na casa de pessoas. E logicamente, né, se você crescer, eu vou crescer também, a nossa categoria cresce e é assim que a gente vai mostrar para as pessoas que psicologia não é coisa para maluco, muito menos para gente fraco, muito menos para um monte de mito errado que tem aí, tá bom? Beijo, gente! Até a próxima! Tchau, tchau!